Olá, amigos, tudo bom? Bom, eu tenho notado na internet aqui que o pessoal ele não conhece muito como surgiu o movimento pentecostal no Brasil, como há essa ramificação de igrejas, né, de grupos, de subgrupos, como isso tudo começou e como a partir do movimento pentecostal surgiu o movimento neopentecostal e assim essa bagunça, essa grande bagunça que existe até hoje e que esta bagunça é o principal motivo de tantas pessoas ridicularizarem assim a fé dos outros. Por que eu digo isso? Porque essas pessoas do movimento neopentecostal, é triste até mencionar isso, mas eles são os grandes culpados da maioria daquelas pessoas que são céticas, agnósticas ou ateus mesmo, de zombar, de apontar o dedo e de arrumar motivo, isso mesmo, motivo para todo tipo de argumentação contrário ao que eles propagam, como por exemplo, arrecadação de dízimos de forma infundada, teologias esquisitas como venda de lencinho, fronha ungida, travesseiro ungido, óleo ungido e um monte de barbaridade que nós vemos por aí. Então eu achei interessante fazer uma pequena síntese de como tudo isso começou. Então nós vamos ter que nos reportarmos lá nos idos de 1910. Tudo começou lá com Luiz Francescon. Luiz Francescon é um sujeito de origem italiana, era de origem italiana, e ele teve ali nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, ele teve influência com os movimentos avivalistas, que buscavam uma ênfase na espiritualidade e no mover do Espírito Santo. Então ele teve ali a sua experiência e com isso ele veio para a América do Sul, mais precisamente para a Argentina. E depois foi para a cidade de Curitiba, aqui no Brasil, e veio para São Paulo, aonde no bairro do Brás ele encontrou um acolhimento maior. E inclusive quem acolheu o Luiz Francescon foi um ateu. Se eu não me engano, o nome era Vicenzo alguma coisa. Ele acolheu o Luiz Francescon ali e logo após esse acolhimento ele acabou se convertendo ao cristianismo também e assim aceitando a fé propagada pelo Luiz Francescon. Só que o Luiz Francescon, isso foi em 1910, ele na verdade deixou a igreja aqui estabelecida e foi embora, deixou ela andar com seus próprios passos aqui e deu origem à Igreja Congregação Cristã do Brasil, conhecido como CCB. E de lá para cá essa igreja está aí até hoje, né? Fez inclusive 100 anos recentemente, não, 102 anos. E o que acontece? Essa igreja ela tem algumas particularidades. Eles não dão ênfase ao ensino ou ao estudo teológico, não tem publicações, não publicam livros nem periódicos. Se tiver um site, é um site muito pequenininho com algumas informações básicas, tá? Então eles não dão muita ênfase ao estudo. E por isso fica até difícil a gente ter um acolhimento maior de dados, de informações para tentar passar para vocês. Mas aí tudo começou com a Igreja Congregação Cristã do Brasil, o movimento pentecostal aqui no nosso país. Depois disso veio de lá também dos Estados Unidos, dois suecos, se eu não me engano, dois suecos, conhecidos como Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles vieram para cá, tudo através de uma possível manifestação espiritual, uma profecia, né? Disseram para ele, Gunnar Wingren, que ele teria que vir para uma cidade conhecida como Belém do Pará. E ele teve até que consultar um mapa para saber onde era isso. E ele viu que era aqui no Brasil. Então eles vieram para cá propagar os ensinos pentecostais. Ambos eram batistas. Eles tiveram uma boa acolhida, mas nem todos aceitavam essa fé trazida por eles, tá? Essa ênfase no espírito. Então, o que acontece? A igreja batista lá do Pará acabou se dividindo. E essas pessoas da divisão começaram a aceitar as ideias deles, o falar em línguas, né?
que é a ênfase maior do movimento pentecostal, que é a primeira onda, conhecida como primeira onda do pentecostalismo, era o falar em línguas. Então algumas pessoas aceitaram. Teve uma senhora que foi a primeira no Brasil a ter essa experiência pentecostal, não lembro o nome dela, enfim, também isso não importa. E de lá para cá a Igreja Assembleia de Deus é uma das maiores do movimento pentecostal e reinou ali junto com a congregação cristã, vamos dizer assim, reinou até os idos de 1950, tá? Depois disso veio uma outra igreja também que dava uma ênfase maior nas questões espirituais. Foi fundada por uma mulher conhecida como Aimee Semple McPherson. Ela fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular. E de lá para cá está aí também firme e forte, com um número bastante acentuado de membros. Depois disso, nós podemos citar também dessa leva mais antiga, a Igreja Deus é Amor, fundada pelo missionário Davi Miranda. É uma igreja bastante reclusa, dada a usos e costumes de forma muito forte. Proíbem o uso de televisão, a mulher não pode usar calça comprida, não pode cortar o cabelo. É uma igreja bastante rígida nesses termos de doutrinas internas, tá? Nós podemos citar também o Brasil para Cristo, que foi fundado também, né, nos idos de 1960 e alguma coisa, pelo missionário Manuel de Melo. E está firme até hoje aí, mas com um número também nada expressivo. Eles têm um templo que foi fundado em 1980 ali na cidade, aqui na cidade de São Paulo, também no bairro da Pompeia. Bom, aí nós podemos entrar nos movimentos neopentecostal. O neopentecostalismo aqui no Brasil surgiu no Rio de Janeiro, posso dizer assim, por um reverendo canadense conhecido como Robert McAllister. Foi ele que começou com essa ideia toda de dar uma ênfase maior nos dízimos, né, na questão das ofertas. Ele dava muita importância para isso. E o mais interessante dessa igreja dele, que é a Igreja de Nova Vida, se eu não me engano, eu vou corrigindo à medida dos erros que eu vou cometendo aí, deixando algumas inscrições. Nova Vida, saíram Bispo de Macedo, R.R. Soares, Apóstolo Miguel Ângelo, toda essa turma saiu tudo daí, com essas ideias de dízimo, da ênfase no dízimo, a teologia da prosperidade, que já veio já com Roberto McAllister, tá? E é claro que eles elevaram a 10ª potência tudo isso. Enfim, de lá para cá surgiram essas barbaridades que nós temos visto aí. Pontos de contato, rosa ungida, óleo ungido, fronha abençoada, lencinho. Dessas igrejas nós vemos todas essas demais aí que fazem parte da onda do movimento neopentecostal. Inclusive Bispo Valdemiro Santiago, que fundou acho que em 98 a igreja dele, se eu não me engano, a Mundial do Poder de Deus. Temos também dentro do bojo a Igreja Paz e Vida, que foi fundada por 4 irmãos, Misael, João Ribe Palharini, Edelbrando Palharini e um outro que eu não me lembro o nome. É muita informação, eu peguei rapidamente, não fiz nenhum estudo muito acurado, mas estou passando assim por cima. Inclusive a Paz e Vida, todos os irmãos, eles tinham assim a função, vamos dizer assim, de ter vários setores ou campos do Brasil em que eles presidiam o Ministério Paz e Vida. Só que pelo que eu notei, um dos irmãos parece que já rompeu dos outros 3, porque ele agora é presidente de uma nova igreja, aí é Nova Geração Mundial de Jesus Cristo, um negócio assim. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? O movimento neopentecostal trouxe uma série de invenções, uma teologia totalmente diferenciada do movimento pentecostal inicial. O movimento pentecostal inicial, no início mesmo, dava ênfase ao batismo com o Espírito Santo e à manifestação do dom em línguas. E eles não foram muito bem aceitos pelos grupos mais históricos, como a Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, a Igreja Anglicana, o metodismo clássico, embora o metodismo também tem uma parcelinha aí de pentecostalismo em suas raízes.
porque surgiu dos movimentos também avivalistas, de John Wesley, que já veio do pietismo, que é uma linha também que buscava essa ênfase, né, na piedade, na busca de um maior contato com Deus, através da santificação. Então Wesley já veio dessa linha também, então ele tem um pezinho lá no pentecostalismo, vamos dizer assim. Isso. O neopentecostalismo, ele trouxe muitas inovações que ultrapassam tudo aquilo que está na Bíblia. Basta você pegar e fazer um estudo mais acurado, pegar a Bíblia ali, tentar analisar os ensinos do neopentecostalismo com o que a Bíblia diz. Por exemplo, ênfase na prosperidade. Nós não vamos ver isso na Bíblia. Nós vamos ver Paulo sofrendo ali, e ele dando graças a Deus por tudo que ele passa, inclusive nas tribulações. Tem grupos neopentecostais que dizem que Jesus era rico, e não tem base alguma nisso na Bíblia. Não tem base alguma na Bíblia para afirmar isso. Jesus mesmo fala em algumas passagens que ele não tinha onde encostar a cabeça na hora de dormir, quando ele chamava as pessoas para vir até ele, pessoas inclusive que tinham posses. Jesus fala para aqueles que eram ricos abandonar tudo e seguir ele. Então nós podemos notar que o movimento neopentecostal é o grande propulsor dessa negatividade em torno dos cristãos evangélicos. Não só do Brasil, mas como nas Américas do Norte, onde esse movimento também tem uma força muito grande, principalmente naquelas cidades mais fundamentalistas. Tem cidades que são exclusivas para isso. Tem vários movimentos do neopentecostalismo que já caíram derrotados nos Estados Unidos por uma série de escândalos, seja eles quais forem, financeiros, morais, enfim. E inclusive quero salientar também que no Brasil, esses líderes que já estão em decadência lá, eles têm guarida aqui por grandes ministérios. Esses ministérios, eles abraçam essa turma que já caíram, que já foram dissecados lá nos Estados Unidos. São tidos como charlatões. Por exemplo, posso citar aqui 2 nomes. Um é que um nosso amigo aí, o Silas Malafaia, sempre traz os programas deles para vender Bíblia de R$900. Morris Cerullo é um cara que é cheio de controvérsias na sua carreira ministerial, certo? Isso é muito bem fácil de você verificar no próprio Google, no próprio YouTube. Você vai ver alguns vídeos que falam sobre ele. Michael Murdock, esse outro cara que vem aí vender livro também. É o último que veio aí recentemente, acho que umas 2 semanas atrás, falar sobre o Ministério de Prosperidade, trazer uma enciclopédia de prosperidade que você vai ganhar se você dizimar acima de R$1.000, algo mais ou menos assim. Então é uma pura palhaçada. E o que mais me intriga é saber que o Malafaia, alguns anos atrás, acho que cerca de 10, 12 anos atrás, se você for ver os vídeos dele, ele era totalmente contra a teologia da prosperidade. Tanto que eu tenho uma revista, que eu vou fazer depois um vídeo mais detalhado sobre isso, que foi publicada acho que em 2000. Ele deu uma entrevista na revista Eclésia, onde ele fala seriamente sobre a teologia da prosperidade, contra o ministério apostólico, contra uma série de coisas que nós vemos aí que são absurdas. Ele era totalmente contrário, mas não sei por que cargas d'água, ele mudou drasticamente o seu ponto de vista em relação a isso. Outro que eu posso citar é que vai vir agora em Porto Alegre, Benny Hinn. Benny Hinn é um camarada totalmente controverso, um falso profeta. Ele é considerado por muitos como um falso profeta, porque ele veio do Brasil, acredito, no começo dos anos 90. Ele foi num ministério bastante conhecido de um casal aqui de São Paulo, tá? Apóstolos também. Veio aqui, fez uma série de revelações, de revelamentos e de profetadas que não aconteceram. Disse que uma grande adivinha do Brasil, que era consultada por políticos e tal, iria morrer. Nas entrelinhas até nós podemos saber quem era essa adivinha que era consultada por políticos na época. E a pessoa está viva até hoje, tá? Não aconteceu nada do que ele proferiu que iria acontecer.
Então o cara é um falso profeta. E o que que acontece? Ele tem guarida aqui no Brasil, as pessoas abraçam, recebem de braços abertos. É o famoso Pastor Goku, Benihim. Quem não conhece, você vê aí, digita aí Pastor Goku no YouTube, você vai ver os absurdos. Ele tem superpoderes. O cara rela na pessoa, a pessoa cai para trás, uma multidão cai, é uma coisa, é um absurdo, tá? Então é isso, pessoal. Há uma diferenciação entre o movimento pentecostal clássico, muito embora eu não seja partidário da teologia pentecostal e nem muito menos da neopentecostal, tá? Então nós vemos aí um distanciamento a partir do início do século passado, de 1900 até hoje, dos ensinos fundamentais que estão contidos na Bíblia, que os ortodoxos até hoje têm como certo. Então, o que acontece é uma generalização por parte de muitos críticos, principalmente ateus, né? Grupos de ateus, que criticam todos os cristãos como se pertencesse a um único bojo. Só que não é assim. Os cristãos mais ortodoxos, mais fundamentados, aqueles que são oriundos da Reforma Protestante, eles não compartilham de forma alguma com o movimento pentecostal nem com o neopentecostal, embora eles não sejam dogmáticos a ponto de excluir todas essas pessoas de uma irmandade, tá? Porque eles não fazem isso, isso também seria errado. Mas o que acontece? Eles são contrários à teologia propagada por essas pessoas, porque é uma teologia sem pé nem cabeça, sem fundamento algum. Então é isso, pessoal. Queria passar esse pequeno detalhe para vocês, né? De como tudo começou. Sei que foi muito resumido, tem muita coisa ainda para ser dita, mas como eu não tenho muito tempo, eu resolvi fazer assim de chofre mesmo, rapidamente. E é claro, eu vou aproveitar e indicar um livro aqui do Dr. Paulo Romero, que é esse livro aqui, onde tem todas essas informações que eu pincelei para vocês, com maior riqueza de detalhes, tá? Esse livro aqui, ele na verdade é uma tese de doutorado do Dr. Paulo Romero na Universidade de Mackenzie, aonde ele faz aqui uma avaliação muito interessante sobre a Igreja Internacional da Graça de Deus do R.R. Soares. Mas é claro, antes disso ele pega toda a raiz, todo o processo, mais ou menos como eu fiz, é claro que milhares de vezes melhor, tá? E o nome do livro é Decepcionados com a Graça, fazendo aí um trocadilho com o Ministério Internacional da Graça de Deus, tá? É claro, é um livro muito interessante. O autor não critica de forma desenfreada e sem argumentação para isso. É uma crítica bastante interessante, tanto que fez parte da tese de doutorado dele. Então eu indico o livro para vocês, tá ok? Então é isso, até o nosso próximo vídeo. Tchau.